Deputado Tarcísio Sampaio Freire para a chamada dos senhores deputados. 12 deputados, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2019 e passo a palavra ao deputado Silvio Camelo para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 102ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do exercício do senhor deputado Marcelo Vitor. Presidente, aos 5 dias do mês de dezembro do ano 2019, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas na sala de sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estando presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Marco Barbosa, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Ivan Barros, Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Olavo Calheiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. Havendo número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão e lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinário número 244/2019, dispõe sobre a inclusão do calendário turístico e eventos oficiais do estado de Alagoas, de festas tradicionais do sertão alagoano, encaminhada à segunda comissão. Discutido e aprovado o requerimento 01/19, autoria do deputado Cabo Bebeto, requer a inclusão na ordem do dia de hoje para a votação única das indicações número 245, 246, 247, 254, 255/19. Discutido e aprovado o requerimento número 02/19, de autoria do deputado Davi Maia. Solicito o encerramento da discussão e a consequente votação em segundo turno do projeto de lei ordinário número 530/2017, que dispõe sobre a criação do CMS Educação e do CMS Verde. Discutido e aprovado o requerimento número 03/19, da autoria do deputado Cibele Moura. Requer a inclusão na ordem do dia de hoje a discussão do projeto de lei ordinário número 183/19, de sua autoria. Discutido e aprovado o requerimento número 05/19, da autoria do deputado Paulo Dantas. Requer a inclusão da pauta de ordem do dia de hoje do projeto de resolução número 046/19, dos projetos de lei número 186 e 237/19 para a primeira discussão. Em seguida, passa-se a votação da primeiro turno. Discutido e aprovado o requerimento número 06/19, da autoria do deputado Galba Novaes. Requer a inclusão de pauta da ordem do dia de hoje do projeto de lei ordinário número 157/19 para a primeira discussão e em seguida passa-se a matéria para votação em primeiro turno. Discutido e aprovado o requerimento número 07/19 da autoria do deputado Cabo Bebeto. Requer a inclusão na ordem do dia de hoje para a primeira discussão do projeto de lei ordinário número 056/2019 e em seguida passa-se a matéria para a primeira votação. Lidos, discutidos e aprovados pareceres de número 021, 053, 187, 203, 371, 381, 383, 385, 387, 388, 390, 391, 394, 397, 404, 412, 415, 46/19 da segunda comissão. Número 413/19 da terceira comissão, número 408, 410 e 411/19, número 384, 395, 386, 400 e 401/19 da sétima comissão, número 399 e 414/19 da terceira e sétimas comissões, número 398/19 da terceira e 14ª comissões. Esgotada a matéria do expediente, não havendo oradores na hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. Votação única da redação final do projeto de lei número 178/19, aprovado com emendas. Votação em segundo turno do projeto de lei número 232/19, aprovado. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 211/19. Continuação a votação do presente projeto, votado em emenda supressiva número 01, cumprido o prazo de adiamento. Aprovado com emendas. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 216/19. Aprovado com os votos contrários dos deputados Bruno Toledo, Davi Maia, Cabo Bebeto e da deputada Cibele Moura. Discussão em segundo turno da redação do vencido ao projeto de lei número 530/2017. Discussão em segundo turno dos projetos de lei número 193 e 210/19. Votação única das indicações número 245, 246, 247, 254, 255/19. Aprovadas. Discussão do projeto de lei número 530/17. Encerrada a discussão e na forma do artigo 93
do Regimento Interno e a requerimento número 02/19, subscrito pelo deputado Davi Maia, submete-se à votação em segundo turno. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 83/19. Discussão em primeiro turno do projeto de resolução número 46/19. Bem como dos projetos de lei número 186 e 237/19. Encerrar a discussão e na forma do artigo 93 do Regimento Interno e requerimento número 0519, subscrito pelo senhor deputado Paulo Dantas. Submete-se à votação em primeiro turno. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 157/19. Encerrar a discussão e na forma do artigo 93 do Regimento Interno e requerimento número 06/19, subscrito pelo senhor deputado Galba Novaes. Submete-se à votação em primeiro turno. Aprovado com emendas. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 96/19. Encerrar a discussão e na forma do artigo 93 do Regimento Interno e requerimento número 07/19, subscrito pelo deputado Cabo Bebeto. Submete-se à votação em primeiro turno. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 78/19. Adiada a votação do requerimento verbal do líder do PTB, deputado Antônio Albuquerque, com base no artigo 185 do Regimento Interno. Encerrada a ordem do dia. As explicações pessoais, com a palavra o deputado Cabo Bebeto comunica que a Comissão de Direitos Humanos desta Casa, após reunião, decidiu encaminhar requerimento ao Conselho Penitenciário Estadual, cobrando a instalação dos bloqueadores de telefonia celular no sistema prisional. Segue reportando-se aos altos valores cobrados nas contas de energia elétrica pela Equatorial Alagoas, entendendo a necessidade de respostas convincentes. Com a palavra, o deputado Francisco Tenório comunica com pesar o falecimento do ex-vereador Djalma Passos, do município de Viçosa, ao tempo que encaminha seus pêsames à família lutada. Com a palavra, a deputada Cibele Moura afirma que protocolou na casa indicação junto ao deputado Cabo Bebeto, solicitando que tange ao governo do Estado a implantação do projeto Ronda no Bairro, no conjunto Benedito Bentes 1 e 2. Ocupa a tribuna o deputado Davi Maia. O orador agradece a seus pares pela aprovação do projeto de lei número 530/17, ressaltando, contudo, a emenda do projeto que trata do ICMS verde. Assim sendo, o modo de construir as políticas públicas nesta área de total importância para o Estado, tecendo algumas considerações. Não havendo mais oradores com explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da manhã na hora regimental e encerra presente todas as manifestações ocorridas pela presente sessão, registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar eu, Berenice Lousane Souto Maior Vital, redatora de atas, redijo e assino. E eu, Denis Pereira Madeiro, digitei e assino. E eu, deputado Silvio Camelo, servindo de segundo secretário, subscrevo. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Silvio Camelo. Não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Deputado Tarcísio Sampaio Freire, para a leitura do expediente da sessão. Projeto de lei ordinária número 231 de 2019. Autor, Poder Judiciário. Ementa, encaminhamento de mensagem número 11 de 2019 ao anteprojeto de lei que altera o anexo 1, letra B e C, da Lei Estadual número 6.620, de 2 de junho de 98, mantido pela Lei Estadual número 6.564, de 5 de janeiro de 2005, e adota outras providências. Senhor presidente, o que consta. Obrigado, deputado Tarcísio. O deputado Davi Maia, primeiro orador inscrito à hora do expediente. Vossa Excelência está com a palavra. Nos brinde aí com o vosso discurso. Senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia. Presidente, eu gostaria de aproveitar que a casa está cheia, todo mundo representado, falar um pouco sobre coerência. Coerência de discurso, coerência de posicionamento,
Nós passamos o ano debatendo sobre reforma da Previdência. O ano que o governo federal falava do desgaste dos fundos, do que precisava ser feito. E nós tivemos, senhor presidente, um jogo de incoerência absurdo. Um jogo de jogar para a plateia absurdo. Nós tivemos carta dos 9 governadores do Nordeste, todos eles, ou do PT, ou do PCdoB, ou do PMDB, ou do PSB, todos eles da ala da esquerda, dizendo que eram contra a reforma da Previdência, que ela não poderia acontecer, que nós estávamos pegando no pé do mais pobre, estávamos matando com a aposentadoria do povo. E o que foi que aconteceu, senhor presidente? No PCdoB, por exemplo, do Maranhão, aprovaram a reforma da Previdência, deputado Antônio Albuquerque, em 24 horas. O governador Flávio Dino, o líder moral da esquerda, a nova liderança da esquerda do Brasil, aprovou a reforma da Previdência em 24 horas. Muito pior do que essa casa aqui hoje debate, muito pior para os servidores. Eu vou ler aqui alguns twitters que foram postados. Não vou fazer o meu discurso, vou fazer o discurso deles. Viver, tudo bem. Tudo que Bozo quer é menos idoso vivendo com o apoio da Previdência. Mas a reforma é exatamente para manter esses privilégios imorais. Sabe quem é o autor, deputado Cabo Bebeto? Enio Lins, secretário da Comunicação do governo. Reforma com privilégios não é reforma. É discriminação. É tirar de quem não tem para manter o privilégio de quem tem. O país fica mais desigual. A vida para a esmagadora maioria fica mais difícil. O problema não é a reforma, é saber onde cortar. O que foi votado hoje fez lembrar minha mãe, então professora do Quintela Cavalcante. Eu chegava nas manifestações pela democracia e ela dizia: cuidado, a corda sempre poca ao lado mais fraco. A reforma da Previdência que mexe com a vida de todos os brasileiros será aquela que o povo, democraticamente representado pelo Congresso e pelo Poder Executivo, quiser. Não necessariamente aquilo que uma determinada pessoa quer. É melhor ir se acostumando com a democracia. Sabe de quem é essas palavras, deputada Cibele Moura? Do ilustre vice-governador Luciano Barbosa, no dia 10 de julho de 2019. Rafael Brito, no dia 2 de fevereiro. Publicidade do ato nunca foi sinônimo de honestidade. O voto fechado protege os parlamentares em momentos difíceis. O governo Bolsonaro vai defender o voto aberto na reforma da Previdência? Se assim for, como votarão nossos parlamentares? Secretário Rafael Brito, dia 2 de fevereiro de 2019. Senhor governador Renan Filho, já tinha falado anteriormente que defende uma reforma que elimine privilégios e eleva a idade mínima e aproxime a Previdência de ser um setor público, setor privado. Essas medidas facilitarão a retomada do crescimento. 20 de fevereiro de 2019, governador Renan Filho. Aí vem o pai, rebateu o que o filho falou. Senador Renan Calheiros, no dia 8 de maio de 2019. Essa é a minha posição. Sou totalmente contrário aos cortes na educação e acho que a Previdência, em hipótese nenhuma, poderá punir os mais pobres. Falei na CCJ sobre o esforço que o Senado precisa fazer na discussão da reforma da Previdência. Não podemos permitir que os mais pobres e a classe média paguem a conta, mais uma vez, não a reforma da Previdência. Aí vem... A reforma da Previdência precisa proteger os trabalhadores informais. E depois, no dia 2 de outubro, ele completa. Votei contra a reforma da Previdência. A proposta é injusta e pune os trabalhadores mais pobres.
Aí ele faz pior, senhor presidente. O senador Renan Calheiros, pai do governador Renan Calheiros Filho, vai na PEC paralela, justamente aqui colocava estados e municípios, aqui evitaria, por exemplo, esse debate nesta casa. Ele está na sessão, na hora que coloca a reforma da PEC paralela para votar, deputado Marcelo Beltrão, ele sai do plenário, sai do Senado, sai do plenário e não vota. Senhores que estão aqui, quero dizer para vocês, muito pior do que um posicionamento é a covardia. É ser covarde, é não assumir posicionamentos. Deputado Cabo Bebeto, eu e Vossa Excelência, deputado Bruno Toledo, passou um ano nessa casa, cobrando um posicionamento do governo, dizendo ao governador que não mentisse para o povo, dizendo que estava na hora dele vir aqui debater, mostrar. E aí todos nós agora, no final do ano, temos que fazer isto. Temos que fazer justamente o debate que era para a gente ter feito esse ano todinho, porque o governo simplesmente quis desgastar a presidência, simplesmente quis desgastar a necessária reforma. Eu não tenho dúvidas de que essa reforma que está aqui é pior, inclusive, do que a que o Paulo Guedes mandou para o Congresso. Não tenho dúvidas. Mas ela é necessária, infelizmente. E eu não tenho, senhor presidente, nenhuma, vamos dizer assim, constrangimento de posicionamentos. Eu tenho constrangimento da covardia. Eu tenho constrangimento de jogar para a plateia. Eu só estaria constrangido hoje se eu fosse o senador Renan Calheiros, se eu fosse o governador Renan Filho, se eu fosse o vice-governador Luciano Barbosa, se eu fosse o secretário Enio Lins, se eu fosse o secretário Rafael Brito. Aí eu não estaria constrangido, não. Eu estaria me escondendo debaixo dos lençóis. Mas não. Eu não votei nesse governador. Eu não apoio esse governo. Eu não votei no PT, não votei no PCdoB. Eu vi um áudio hoje, no dia de hoje, do senhor Otoniel, defensor público, descascando a Assembleia, descascando a reforma. O senhor Otoniel foi candidato a deputado estadual pelo PT. O senhor Otoniel lançava a bandeira do governador Renan Filho pedindo voto para o PMDB. Eu não. Eu sempre tive posições, sempre souberam o meu lado. Eu sempre estive aqui. Agora, as máscaras caíram. Eu quero ver se o PT vai entregar a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos. Eu quero ver se o PCdoB vai entregar a Secretaria de Esporte. Eu quero ver quem vai se posicionar. Porque quem não atura a reforma não pode fazer parte do governo que a apresenta. Chegou no momento, pessoal, dos divisores de água. Eu irei, não tenham dúvida, conversar, vamos analisar as emendas que vieram. Não tenham dúvida que a reforma que vai passar nessa casa não é a reforma que o governador mandou. A gente vai justamente trabalhar nela. Já fizemos isso na CCJ, deputado Bruno. Já aprovamos as emendas. Tem a emenda do deputado Bruno, tem a emenda da deputada Jó Pereira. Vamos deixar amaciar mesmo. Mas vamos fazer, sim, a reforma. E vamos desmascarar os mascarados. Mas eu queria conceder uma parte ao deputado Cabo Bebeto. Deputado Davi Maia, o melhor discurso de Vossa Excelência até hoje, viu, meu amigo? Se eu puder assinar embaixo, está assinado. O mérito da reforma eu não vou entrar agora, eu vou deixar para me posicionar segunda-feira, a gente tem discutido isso aí, mas eu vou entrar na questão política, é isso mesmo, é só você olhar as mídias sociais de alguns líderes que estão aí e você vai ver rostinho colado com o governador. Ninguém foi no Palácio reclamar ainda desse negócio da Previdência, só está vindo para cá reclamar. Ninguém foi no Palácio. São 5 anos de governo. 5 anos. Eu só vi a segurança pública ir para a rua para reclamar dele. Você só vê Sidipol, os agentes penitenciários, PM Bombeiro. O resto
Não vi um dia uma ação. Sou funcionário público há 17 anos. Trabalhei no governo Ronaldo Lessa, era pau. Todo nome aquele coitado levava. Do Tetônio Vilela, pau. Pistolão, bomba, Cefaz, fecha, zoada. No governo Renan Filho, só a segurança pública tem reclamado. E repito, é só vocês que estão aí em cima olhar para quem os representa, se é que representa. Olha as mídias sociais, olha os comentários. O governo que eles tanto apoiaram, mandou para cá agora a reforma da Previdência que vocês estão reclamando. Mas quero adiantar que estou, Davi Maia, deputado estadual, mas sou funcionário público. E, junto com os senhores e com o senhor e outros colegas, tentarei pelo menos amenizar esse prejuízo que eles terão. Sou a favor da reforma sim, defendo a reforma sim, mas vamos tratar os desiguais como desiguais que são. Então, mais uma vez, quero dizer aqui que concordo totalmente com o discurso de Vossa Excelência e parabéns. Muito obrigado, deputado Cabebete. É isso que nós estamos tentando fazer desde a semana passada. Passar uma parte para o deputado Bruno Toledo. Agradeço o deputado Davi Maia e queria ser breve, deputado Davi, mas não poderia jamais não registrar aqui, primeiro, a minha admiração por Vossa Excelência. Quero registrar aqui meus cumprimentos. Quero, de forma muito orgulhosa, dizer que Vossa Excelência hoje, as suas palavras hoje, representam a mim, me senti representado aí nessa tribuna, e quero dizer a Vossa Excelência que a coerência em suas palavras seguem na mesma toada da qualidade do seu pronunciamento. Vossa Excelência soube, de forma perfeita, organizar o seu pronunciamento, organizar o contexto de sua fala, alinhar o seu raciocínio e apontar a sua crítica efetivamente onde está o grande contrassenso, onde está o absurdo de toda esta discussão, apenas na contradição de uma bandeira, de uma retórica de esquerda, que defendido inclusive nesta tribuna, neste parlamento, e em um momento de acovardamento e retórica confusa no momento do debate. Então, Vossa Excelência se coloca no lugar onde sempre esteve, em suas convicções, e eu quero, inclusive, me associá-las nesse momento, estamos na mesma trincheira, fizemos as adequações necessárias em momento oportuno, em comissões. Eu acredito que está equalizado para o sentimento desta casa, por isso que esta matéria tramita desta forma, está equalizada com o sentimento desta casa, que aprimora a matéria, que equaliza a matéria, deputado Galba, que através de sua presidência, a Comissão de Constituição e Justiça aprimorou para a matéria tramitar, diferente, por exemplo, do Maranhão, que em 24 horas aprovaram como chegou do Executivo. Então, Vossa Excelência, deputado Davi, toca num ponto crucial e eu só preciso, nesse momento aqui, te parabenizar. É graças a falas como Vossa Excelência que a gente consegue buscar coerência em nossas falas. Então, parabéns a Vossa Excelência, só quero, nesse momento, lhe parabenizar. Eu agradeço, deputado Bruno Toledo, e justamente isso nós nos mantivemos no mesmo lado, no mesmo posicionamento. Felizmente, muito por conta da manipulação das informações, das fake news, mas é assim mesmo. A vida da política é essa, e quem não tem posição, quem se acovarda, a história sempre cobra. Mas eu queria passar uma parte ao deputado Silvio Camelo. A deputada Ângela pediu primeiro. Deputada Ângela. Senhor presidente, amigos aqui, quero lhe parabenizar, Davi, pela sua atitude. Eu acho que por você essa reforma já tinha passado há muito tempo. Mas eu quero dizer, quem está na plenária lá em cima, que esta casa não balança a cabeça para o governador. De maneira alguma, eu sou governador. Agora, eu quero dizer o seguinte, que hoje eu tenho um filho que está prefeito
e graças a Deus o regime lá é INSS, não é previdência própria, mas dizer que os 27 deputados desta casa têm a consciência de ler e reler para depois ser aprovado. Não é porque o governador mandou que nós vamos balançar a cabeça. Agora, que infelizmente a reforma da Previdência tem sim que ser aprovado. Agora, não como o governador mandou. Disso eu tenho certeza. Quero parabenizar o presidente Marcelo Vitor, que quando eu sentei com o Marcelo Vitor para falar sobre a reforma da Previdência, todos os tópicos que o governo mandou, o Marcelo Vitor foi digno de dizer que não era da maneira que ele mandou, e sim como esta casa, sentado, pode votar. Então, eu quero dizer ao pessoal ali que eu não votei no candidato do Bebeto, que eu não gosto nem de falar o nome dele, mas eu quero dizer que a reforma, dizer o presidente desta casa e os pares, que eu estou aqui, presidente, lhe parabenizando pela maneira como você conduz esta casa. E você, Davi, tem coragem até de mamar numa onça pintada. Imagine de subir nessa tribuna. A parte ao deputado Silvio Camelo, senhor presidente. Deputado Davi Maia, senhoras deputadas, senhores deputados, existe uma frase que é atribuída ao pensador Voltaire, que diz o seguinte: posso não concordar com a sua palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Eu estou dizendo isso, deputado, porque esse pessoal que está aí em cima defendeu várias vezes, até a morte, muitas vezes, o direito de Vossa Excelência estar aí falando. E às vezes falando até deles mesmos, criticando a eles mesmos. Mas a história de luta do movimento sindical, de muitos parlamentares, que às vezes o parlamentar não vota na matéria, mas ele se abstém, ele não vai. Isso é uma forma que ele tem de demonstrar politicamente a posição dele também. Porque se precisa do número X de votos para aprovar, e ele se abstém ou não vai, ele está votando o contrário. Ele está emitindo a sua opinião. Talvez não como Vossa Excelência desejasse que tivesse feito. E que estamos discutindo e votando aqui hoje, senhor deputado, é uma imposição feita pelo governo federal, não é pelos estados. Quando se aprovou em Brasília, se colocou uma camisa de força nos estados, para que os estados pudessem fazer o que eles lá em Brasília decidiram. Porque se nós não votarmos, o estado de Alagoas poderá perder a possibilidade de contrair empréstimos, poderá perder com certeza a transferência de recursos da União para o estado e, infelizmente, o governo do estado vai estar sendo obrigado, por força de lei, de fazer essa reforma. Porque, se quisesse, tinha feito anteriormente, como a Prefeitura de Maceió, que Vossa Excelência defende, fez há anos atrás, passando para 14% há muito tempo. Então, deputado, existem coisas que o Executivo, quem dirige, faz de forma obrigada, porque, senão, será pior para ele como gestor e para a população. Vossa Excelência está sendo coerente, isso aí é verdade. Vossa Excelência sempre defendeu essa questão da reforma do jeito que está sendo colocada. E vamos discuti-la aqui. Ela não está de forma pronta e acabada. Nós estamos discutindo, passou pelas comissões, se teve justamente as emendas que foram colocadas, e estamos tentando resolver essa questão. Então, salvo engano meu, outras prefeituras, outros estados já estão fazendo esse trabalho. Maranhão é um caso que já foi feito, mas que, infelizmente, se chegou uma lei colocada pelo governo federal, aprovada, e que os estados são obrigados a cumprir. Muito obrigado. Deputado Silvio, Vossa Excelência só corrobora com o que eu digo. Realmente, existe um decreto, a instrução normativa, a portaria 1348, dispõe sobre prazos e parâmetros. Ele não está obrigando ninguém a fazer, não. Ele está dizendo, olha, se a sua previdência está em déficit, como a da gente está, se a sua previdência precisa, você tem que fazer e mandar um cálculo atuarial para aqui, para que você tenha CRP. Quem foi gestor como deputado Marcelo Beltrão sabe exatamente o que é isso.
Certificado de regularidade previdenciária. Mas ele não disse que você tem que cobrar 14, que você tem que cobrar 14 de todo mundo. Essa reforma que eu defendo, ela cobra 7,5% na ponta. Ela não cobra 7,5% no teto, não. E no teto, quanto é? 22. Ah, então Mas você está dizendo, é de 7,5 a 20. Não diga meias palavras, deputado. Quando você der uma informação, dê ela por completo. É de 7,5 a 22. Vossa Excelência Então, Vossa fala, Excelência depois não eu falo. pode. Não, só um minutinho. Então, Vossa Excelência, por favor, dê a informação por completo. Porque aí, quem está ouvindo e não tem a informação, sai daqui com a informação incompleta. Então, o debate é salutar, mas vamos dar a informação por completo, de 7,5 a 22. Né? Escalonado de 7,5 a 22, de acordo com o que o servidor ganha. Então, o governo do Estado optou por dar 14 para todo mundo. É isso que estamos discutindo aqui na matéria que está sendo colocada. Desculpe interromper Vossa Excelência. Justamente, deputado Silva. Vamos botar 22 nos desembargadores, nos conselheiros do Tribunal de Contas, nos procuradores de Estado, nos delegados, nos defensores. Vamos botar 22? Vamos botar 7,5 em quem ganha salário mínimo? Mata. Os coronéis podem pagar 22, o soldado não. É uma forma de escalonar. O governo do ministro Paulo Guedes, a reforma do ministro Paulo Guedes, foi, 100, 10, 1.000. Esse Paulo Guedes tão massacrado, que apanha, que tem aí fake news, que o povo vai pra rua e tal. Esse se lascou. Desculpa a palavra. Mas esse foi massacrado aí, Por isso que a gente aprovou as emendas na reforma na Comissão de Constituição e Justiça. Mas quando, deputado Silvio, o senador Renan Calheiros se retira, e é Renan Calheiros, se retira do debate, ele sabia que o filho dele estava encaminhando para esta casa. Ou seja, ele faz o aceno no plenário do Senado e embaixo, em Alagoas. Nós temos que desmascarar. Ou é a favor ou é contra. Ou é um ou é outro. Por que ele não chegou lá no Senado e disse, meu filho vai mandar a reforma de Alagoas? Eu também não concordo, não. Por que não tem um posicionamento dele? Onde está o deputado Paulão? Paulão dos Santos? Paulão do PT? Onde está neste momento, deste debate? Ele que tanto foi, que tanto procrastinou, que tanto... Onde está? Por que não bota a cara? Chegue e faça uma portaria hoje do diretório do PT estadual, entregando como repúdio, entregando ao governo do Estado a Secretaria de Direitos Humanos. A secretária Cláudia Petuba, que eu queria ter perguntado a ela ontem, manda o PCdoB entregar a Secretaria de Esporte ao Estado como forma de repúdio. A hora é agora. A gente precisa se posicionar, senhor presidente, neste momento, até o dia 13. Depois é tarde. Depois a vez é morta. O discurso para o governo é ruim. Sabe, deputado Jairzinho, sabe por que o discurso para o governo é ruim? Porque não tratou as coisas como elas são. Não chegou e não disse, tem um déficit, precisamos reformar. Não. Preferiu jogar gasolina na fogueira, preferiu jogar querosene na fogueira, preferiu criar uma bolha que se criou no Nordeste, do independentismo, do fim da federação, do fim da república. É isso que se criou. E o debate deixou de ser técnico e ele virou meramente proselitismo político. Mas queria passar uma parte do deputado Cabo Bebeto para encerrar, senhor. Bom, só para encerrar também. O presidente ditador, o homem que não gosta do povo, que vai acabar com o pobre, foi justo. Descontou menos de quem ganha menos e vai descontar mais de quem ganha mais. O republicano, o jovem, o futuro, botou para lascar em todo mundo. Então, assim, dizer que estou botando a faca no pescoço do funcionário público porque o presidente botou no meu pescoço, é só para convencer quem não estiver acompanhando isso aí. Então, mais uma vez, eu repito, foi o melhor, tem sido o melhor discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência está aí me representando também. E a gente vai, deputado Bruno Toledo, defender as nossas emendas, defender as emendas que foram apresentadas para tentar fazer a mudança necessária de forma proporcional e gradativa
com a rentabilidade e a realidade de cada categoria. Só era isso. Quero, senhor presidente, encerrar para também daqui a pouco o meu discurso bom. Deputado Antônio Albuquerque, Passar uma palavra, deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Davi Maia, eu rogo a Vossa Excelência, ao tempo em que agradeço a parte que me concede, só um pouquinho de tolerância para que, se por alguma razão alheia à minha vontade eu tiver que me estender um pouco, apenas o faço para honrar o meu mandato. Eu queria dizer nessa oportunidade, deputado presidente Marcelo Vitor, senhoras e senhores deputados presentes a essa sessão, que a vida me ensinou, e eu acho que não apenas a mim, deputado Tarcísio, que há tempo para plantar e tempo para colher. Ela me ensinou também, através da literatura, oriunda da privilegiada inspiração de um dos maiores escritores da nossa história, Rui Barbosa, que a gratidão é a memória do coração. A vida também me ensinou, deputado Silvio Camelo, líder do governo que participo, de que ao rei tudo, deputado Bebeto, menos a honra. A juventude, a capacidade intelectual, o destemor pessoal, o zelo e a dedicação à causa que abraça, tem permitido ao deputado, agora na tribuna, Davi Maia, se destacar no exercício do seu mandato, no transcorrer do ano que se finda. Mas eu gostaria de dizer, presidente, que como tudo na vida, aos seres humanos está passivo do erro e do equívoco, eu não considero esse o melhor discurso de Vossa Excelência, porque ele não aconteceu no dia de ontem. A meu ver, é intempestivo o discurso de Vossa Excelência. Me perdoe. Pois se não fosse a minha prerrogativa regimental, se não fosse, inclusive, um equívoco de interpretação de minha parte ontem, nós não teríamos tido a oportunidade de discutir essa matéria. E sei que alguém pode se dirigir para mim com dedo em rista, para dizer que ela fora discutida nas comissões e eu, como membro da mais, ao menos, disputada comissão dessa casa, que é a de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, poderia ter tomado conhecimento lá e não fiz. Mas não fez, deputado Davi Maia. E antecipo que Vossa Excelência tem o meu respeito pessoal e a minha admiração. Eu não fiz porque resolvi esse ano, no exercício do 25º ano de mandato neste plenário, adotar apenas, presidente, o comportamento de natureza política, de sorte e de forma que ele estivesse mais voltado a observar o que acontece na minha Alagoas, do que me debruçar sobre as razões técnicas ou os sentimentos que aquelas comissões técnicas, como são denominadas, discutem nesta casa. O que me fez ontem, senhor presidente, o que me fez ontem, senhoras e senhores deputados, pedir o adiamento daquela matéria foi exatamente porque não me permito, por questão de princípio, votar uma matéria desta natureza sem dela ter o mínimo de conhecimento.
eu jamais sonhei, imaginei, ouvi soar informações, mesmo que tênue, de que ela estaria na pauta ontem. E vi que ela veio à pauta por determinação do plenário, que é soberano, inclusive, às prerrogativas da presidência. Foi o plenário, na sua maioria absoluta, quem sabe até a sua unanimidade, quem fez a matéria entrar em votação em primeiro turno no dia de ontem. Eu me penitencio, e já o fiz dessa tribuna, no dia de ontem, por não ter ido às comissões. Mas eu disse ao nosso presidente que, se tivesse a compreensão dele, as comissões dessa casa, eu só passaria a frequentá-las a partir do ano que vem. Eu entendo e acho absolutamente importante que exista e que aconteça a reforma. Na verdade, na minha concepção, eu acho que ela devia ser vista e revista a nível federal em outro viés, sem prejudicar naturalmente aqueles que têm direitos adquiridos, mas endurecendo um pouco de agora para frente, para preservar não apenas as finanças do país ou dos estados e municípios, mas para preservar principalmente a qualidade de vida das futuras gerações. O que me faz, deputado Davi, fazer essas observações é que ninguém pode ser mais apaixonado, ninguém pode ter um sentimento de mais amor pela sua região, pela sua origem do que eu. Mais bonito e plausível ou exequível é apenas o Nordeste independente na visão ou na cantoria, na voz melodiosa da Elba Ramalho. Nós não podemos pregar, e aí o Bolsonaro erra, nós não podemos pregar a divisão, muito menos fazer a divisão quando ela nos interessa por alguma razão de oposição a esse ou aquele segmento de governo. Essa discussão está acontecendo hoje e eu não conversei com ninguém de nenhum sindicato, nem vou conversar. A minha votação aqui será à luz da minha consciência e será aqui também a minha votação à luz da minha convicção e dos meus compromissos de natureza política. O meu mandato, o meu cargo é político. Às vezes que me elegi em Alagoas, deputado Galba, foi no exercício da atividade política. Nunca tive relações com sindicatos, nem quando eles tinham força, que hoje, infelizmente, pelo radicalismo da maioria absoluta das suas lideranças, nem força mais tem. Eu nem sabia, nem conversei com nenhum deles, nem vou conversar. Se tiver que adotar alguma providência, por exemplo, de postergar essa matéria, eu sei como fazê-lo. Eu sei como fazê-lo, inclusive, voltar à Comissão de Justiça. Eu sei como fazê-la voltar à Comissão de Orçamento. Eu sei como fazê-la voltar a tramitar na 7ª comissão. Mas as minhas posições aqui serão adotadas à luz dos meus compromissos políticos, que nunca, em momento algum, deixei-os de cumprir. Apenas reafirmo: ao rei tudo, menos a honra. Eu tenho 7 mandatos em Alagoas. Eu tenho compromisso, sobretudo, com a minha consciência. Discutir uma reforma da Previdência em qualquer estado ou em qualquer nível, de forma meteórica, não é possível. Eu ontem perguntei se havia emendas, porque o deputado, meu amigo, me disse que tinha emenda. Eu queria tomar conhecimento minimamente do que aqui chegou, como está e por que está. No aspecto político, eu não me sinto, presidente, sequer preparado intelectualmente para discutir tecnicamente essa matéria. O meu conhecimento é ínfimo, insignificante,
mas o meu conhecimento, o meu compromisso, a minha responsabilidade com o meu Estado se agiganta. A partir do momento em que eu sei e tenho consciência de que as prerrogativas que são inerentes ao exercício do meu mandato estão amparadas no meu regimento e na minha Constituição. Eu não fui informado por ninguém, em absoluto. Em momento algum, alguém me tratou sobre isso. Eu achei que merecia, até por ser o decano dessa casa, o mínimo de compreensão, de respeito e atenção ao meu mandato. Ninguém pense que vai comprar o meu silêncio ou o meu mandato. Ele não está à venda. Nem compra o poder econômico, porque nunca comprou. Nem compra o poder político, porque nunca comprou. E nem compra segmentos que pensam que os apupos podem me atingir. Eu não sabia, fiquei surpreso, ainda perguntei a um policial. Perguntei a um policial na entrada da Assembleia, essa quantidade de polícia, houve alguma coisa? Porque eu estou completamente alheio. Eu não recebi qualquer informação de nenhuma, mas nenhuma fonte. Eu não tenho medo, porque já conheci momentos que eu vi aqui coisa séria acontecendo. Eu não sou covarde, eu sou aliado, eu sou companheiro verdadeiro. Eu dou a cara a tapa, se for preciso, para defender matérias que não tenham a ambiência popular, que não sejam elas o motivo de todos os aplausos. E eu tenho demonstrado, nos anais dessa casa, do mais antigo servidor daqui, talvez o Thales Pereira, ao mais novel, sabem como são os meus posicionamentos, sabem como conduzo, e como respeito o compromisso e a palavra empenhada. Eu não dei palavra a ninguém de qual seria o meu comportamento por ocasião da apreciação dessa matéria, porque com ela, absolutamente dela, ninguém me tratou. E se eu criei esse ambiente, foi porque o Espírito Santo, mais uma vez, depois de tantas e tantas vezes, me iluminou e me protegeu. Me permitiu que a gente pudesse criar esse ambiente, porque eu também quero votar a reforma da Previdência, porque eu acho que ela é necessária, porque ela está se criando de uma forma que ela vai engolir, ela vai permitir, inclusive, o atraso do pagamento dos salários dos aposentados. E estes não podem pagar pelos erros técnicos cometidos pelos governos que nos antecederam. Eu quero, deputado Davi, lhe pedir desculpas por ter me alongado tanto. Me desculpe, me perdoe, mas eu precisava fazer aqui, quem sabe, esse desabafo, para que não pairem dúvidas quanto à minha conduta ou quanto ao meu comportamento. Eu, diferente de Vossa Excelência, não tenho coragem de mamar em onça, mas não nasci para ter medo de ninguém. Muito obrigado pelo aparte que Vossa Excelência me concede. Eu que agradeço, deputado Antônio Albuquerque. Dizer que a onça eu ainda estou correndo dela. Não tenho medo, não. Tenho medo. O homem que tem medo sabe do seu tamanho. Eu ainda tenho essa precaução. Mas eu não tenho medo de assumir posições. Até porque, o que nós estamos vendo aqui, teve gente que fugiu do debate. O Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe. E o que é que aconteceu com os aposentados desses estados? Ou não receberam, ou estão recebendo parceladamente o seu salário. Contribuíram a vida toda, trabalharam a vida toda, e hoje, quando chega no dia 30, que vai lá no banco, que bota o cartão, não consegue sair o seu salário. Porque simplesmente foi corroído. Simplesmente o volume, a máquina destruiu. Quero dizer, deputado Antônio Albuquerque, que a gente debateu, a gente discutiu. Várias emendas foram colocadas, como, por exemplo, a que restabelece a paridade do Conselho. Não podemos aceitar que o Conselho seja só do governo. Como o que não aceita que a taxa de administração saia de 1% para 1,5%. Tudo isso foi restabelecido nas comissões, foi debatido, foi conversado. Como a emenda da deputada Jó, que faz o escalonamento.
foram conversados, foram debatidos. Não fiz esse discurso antes, deputado Antônio Albuquerque, por uma coisa. Eu já venho a ele 1 ano fazendo esse discurso. Não é de hoje. E eu não ia fazer esse discurso hoje, na manhã de hoje. Nesse momento, na verdade, era para eu estar em 2 locais, senhor presidente. Em Rio Largo, com o pessoal do Mutum, lá o nosso amigo Pinto, fazendo a vistoria lá do Mutum de Alagoas, que voltou para essa terra. E também com o nosso prefeito, deputado Silvio Camelo, o prefeito que revoluciona essa capital, que está inaugurando hoje a avenida lá nas Nações dos Palmares, do Residencial Maceió 1, uma grande avenida nova nessa cidade. Era para eu estar com ele nesse momento, comemorando os 204 anos de Maceió, cantando parabéns para essa cidade, mas não, estou aqui, fazendo esse debate, conversando, novamente, por 2 coisas. Porque não preciso me esconder, porque tenho posição, porque não uso máscaras, porque também sou do acordo, aprendi nessa casa muito duramente, as custas penas, que é muito melhor um bom acordo do que uma briga ruim. Aprendi aqui. Um ruim acordo do que uma briga boa. Muito obrigado, deputado Gilvan Barros. Aprendi aqui que é melhor conversar com os líderes, que é melhor conversar com o presidente, negociar. Como essa matéria foi negociada. Como essa matéria negociamos os artigos que eram piores. E com certeza o resultado do produto será muito menos danoso aos servidores do que o que veio. Agora, deputado Antônio Albuquerque, ela foi debatida, ela foi conversada nos locais de debate, nos locais de discussão, que são as comissões. E, senhor presidente, quero mais uma vez reiterar a sua postura como magistrado dessa situação, a postura dessa casa, que ontem mesmo com a concordância da oposição, com acordo com o líder, iríamos fazer a primeira votação. Quando essa matéria tivesse aprovada, eu iria fazer esse discurso, porque isso daqui está no meu celular há muito tempo. Faz 1 ano que eu venho catalogando o que se fala. Infelizmente, não será no dia de hoje essa votação. Quero dizer aos representantes, aos sindicatos, a todos aqueles que estão combatendo, não tenham dúvida do que o resultado desta previdência necessária, que contará com o meu voto, não tenham dúvida que o resultado dela será muito menos maléfico do que aquela previdência que entrou no protocolo. Senhor presidente, muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Deputado, só para pontuar a fala do deputado Antônio Albuquerque, ele fala que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem discriminado o Nordeste. Na verdade, deputado, não tem acontecido isso. O que tem Falou não isso, viu, deputado Bebeto? Ele não tocou nem Bolsonaro. Então, é o contrário. Então, devo ter me perdido no discurso de Vossa Excelência. Me desculpe. E a minha fala não se faz mais necessária. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado Bebeto. Eu agradeço também, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado a Vossa Excelência. Parabéns, deputado. Deputado Tarcísio Sampaio Freire, para verificação de quórum. 17. 17 deputados, senhor presidente. Havendo o número regimental, passamos à nossa ordem do dia. Chamo a atenção do plenário, requerimento sobre a mesa, número 1, do deputado Bruno Toledo. Deputado Bruno Toledo requer o encerramento da discussão do vencido do projeto de lei número 223/2019. E não havendo discussão, passarmos direto para a votação. Em discussão, deputado Antônio Albuquerque. Qual é a que se refere a esse projeto, senhor presidente? É o da Defensoria Pública. Deixa eu localizar aqui para Vossa Excelência para ler. Não, se é o da Defensoria Pública, senhor presidente, sem questionamento. Mas, tá bom. É Obrigado. o da Defensoria Pública, posso lhe assegurar. Então, ainda em discussão, o requerimento do deputado Bruno Toledo. É 211, perfeito. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, passaremos o 211 para votação.
Nosso item 1 da pauta. Votação do projeto de lei número 210/2019, do Poder Judiciário, altera a competência da... Altera a competência da primeira e da nona varas da comarca de Arapiraca, bem como o anexo 2 da Lei Estadual número 6.564, de 5 de janeiro de 2005, e adota outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Votação do projeto de lei número 193/2019, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Considera de utilidade pública a associação da NUDEP, Núcleo de Atendimento de Deficientes de Penedo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Segunda discussão do projeto de lei número 186/2019, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas. Considera de utilidade pública a Inspetoria Salesiana do Nordeste do Brasil, localizada na cidade de Matriz de Camaragibe. Em discussão? Encerra a discussão. Item 4 é este aí. Passaremos para a votação. 211. Votação da redação do vencido ao projeto de lei número 211/2019, de autoria da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos cargos em comissão e funções gratificadas do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Defensoria Pública do Estado de Alagoas e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do projeto de lei número 216/2019, de autoria do senhor deputado Silvio Camelo. Dispõe sobre as normas gerais de segurança em instituições financeiras e afins, sediadas no Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão. Para discutir, deputado Cabo Bebeto. Senhor presidente, Pois não? deputado Silvio Camelo tem boa intenção, a ideia é excelente nesse projeto de lei dele, mas infelizmente é inconstitucional a matéria exclusiva da União, que trata de instituição financeira. Então, assim, fica o meu alerta aqui aos colegas, mas, assim, deputado Silvio Camelo, parabéns, eu vi o projeto, Vossa Excelência está bem intencionado, mas, infelizmente, essa matéria não cabe a gente estar propondo aqui. Só era isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Encerro a discussão. Item 6. Discussão do projeto de lei número 237/2019, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas. Dispõe sobre a denominação da rodovia da L-125 e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão. Item 7. Primeira discussão do projeto de lei complementar número 75/2019, de autoria do senhor deputado Davi Maia. Dispõe sobre a proibição de substituição de pavimentação com paralelepípedos por asfalto nas ruas e logradouros públicos que sejam localizados nos centros e áreas históricas dos municípios de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 8. Projeto de lei número 92/2019, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, estabelece a preferência para os municípios que implementarem programas de preservação de nascentes e de conservação de matas ciliares nas margens de riachos e rios de seu território, para firmar convênios na área de recursos hídricos e meio ambiente com órgão do governo do estado de Alagoas. Em discussão. Questão de ordem, deputado Bruno Toledo. Senhor presidente, o terceiro, quarto, quinto e sexto processo Terceiro. Vamos voltar, né? da ordem do dia. Qual É item? discussão em segundo turno. Qual item? Diga o item, por favor. 3, 4, 3. 5 e 6. 3. Vossa Excelência chamou para a primeira discussão aqui na. Não, é discussão segundo turno, tá certo. Segundo turno, aí? Eu Ok. falei discussão apenas, não disse nem de primeira nem Em segunda. segundo, ok? É, em segunda. Até o sexto. E o 211 nós já votamos, que foi alvo do requerimento Ok, de Vossa ok. Excelência. Agora em diante, a partir do 7, que é a discussão em primeiro turno. Primeiro turno. Ok. Perfeitamente. Ok, perfeito. Nós estávamos no Davi Filho, tá? Discussão do deputado Davi Filho. Projeto de lei que estabelece preferência para os municípios que implantarem programas de preservação de nascentes e de conservação de matas ciliares. Em discussão. Encerro a discussão.
Item 9. Item 9, processo número 1466/2019, projeto de lei número 108/2019, de autoria da senhora deputada Flávia Cavalcante, declara de utilidade pública o Instituto Maceió IZM, em discussão. Encerra a discussão. Temos um erro aqui na nossa ordem do dia, tá? Nosso coordenador para assuntos legislativos alertou aqui. Nós ontem já discutimos esse projeto e na hora que nós colocamos na pauta, colocamos com discussão, mas na verdade era para ser votação. É o projeto 157. Deixa eu localizar ele aqui. Aqui, ó. Vou chegar nele. É o item 11, ó. O item 11 está na pauta para discutir, mas na verdade já é para votar, o primeiro turno dela. Mas como é votação, tem prioridade na discussão, eu tenho que trazer ele para ser votado. Na hora que nós... Pois não? Eu sei, mas na hora que nós erramos no momento de fazer a pauta, colocamos ele em discussão, ele vai para os itens lá de baixo. Como ele é votação, ele vota. Então vamos passar direto para o item 11. E ontem foi discutido. Cadê a pauta de ontem? Foi inclusão de pauta ontem, foi discutido por requerimento de inclusão de pauta. Discutido. Processo original, por favor. Pois não? Presidente, essa matéria foi votada ontem, não? Vamos ver, o processo original. Por aqui apenas uma... aqui é apenas uma... Ele foi incluído, ele não foi incluído pelo deputado Galba, não? Aqui é apenas um sumário, uma síntese. Então eu não tenho como responder. Preciso pegar o processo original. Aí do processo original a gente vê. Ok? Pois não? Por favor. Só para ficar registrado, se é discussão ou votação, mas a gente fez uma emenda nesse projeto e quando foi lido ontem, ela estava por trás, não foi lida. Mas só para esclarecer, porque eu fui procurado por muitos militares em relação a isso. E alguns militares, por exemplo, o soldado passava no CFO e passaria a ser aluno de oficial, o salário é menor do que o de soldado. Então a gente fez uma emenda para corrigir isso aí. O Estado já tinha aquela despesa, se ele está sendo promovido, deputado Dona Albuquerque, não seria justo essa redução de salário. Então a gente fez uma emenda para corrigir isso aí. E como não foi lido ontem, para fazer justiça à nossa emenda, né, só para dar referência ao pessoal que faz parte do projeto também essa emenda. Está aqui, o processo original na minha mão. Não foi lida a vossa emenda ontem, porque não é para ler mesmo. Só foi discutido. Então, bom, sim, mas eu estou fazendo referência que como foram lidas outras emendas e essa nossa não, entendeu? Só para esclarecer o pessoal perfeito, que me cobrou. Não foi votado. Certo. Então, para esclarecer o pessoal. Qual é a lógica? A lógica é que foi incluído na pauta para discutir de novo, porque foi alvo de um requerimento extra-pauta. Então, a decisão é a seguinte: nós voltamos o projeto para a pauta, já que temos quórum, e passamos a votar o projeto. Tá. Só para esclarecer, porque como foi lido outras emendas, o pessoal achou que eu não tinha feito. Não foi lido emenda nenhuma. Foi lido só o projeto. Foi lido emenda ontem. Com foi emendas. Lido o projeto assim, com emendas. Mas foi citado, eu lembro que foi citado, perguntaram. Foi citado. E aí, para dizer eles que, a gente fez de acordo com a solicitação deles, pronto, e a gente agora, vai tentar então, corrigir isso aí. vamos passar a apreciá-lo, tá certo? Perfeito, presidente. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então, o item 11, nós vamos trazê-lo agora. Vamos votar. Foi discutido em primeira discussão, vamos votar agora em primeiro turno. Aqui, ó. Requerimento do deputado Galba. Galba Novaes. Primeira discussão. Vamos lá? Projeto de lei número 157/2019. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos militares, integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas na graduação de aspirante e no posto de segundo-tenente e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos passar agora para a votação das emendas. Começamos pelas emendas supressivas. Essas têm precedência regimental. Deputado
Galba Novaes propõe uma emenda supressiva, suprime o artigo 2º do projeto de lei número 157/2019, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos militares da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas na graduação aspirante e no posto de segundo tenente. O artigo 2º é aquela supressiva de praxe que o governo pede para tirar toda vez que fala da LRF. Em votação, a emenda supressiva do deputado Galba Novaes. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos para a emenda modificativa. Proposta também pelo deputado Galba Novaes. Modifica o caput do artigo 1 do projeto de lei, que passa a vigorar nos seguintes termos: os subsídios dos integrantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, na graduação de aspirante e no posto de segundo tenente, ficam fixados na forma do anexo 1 desta lei. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda modificativa número 2, deputado Galba Novaes. Deputado Galba Novaes, aditiva número 1. Acrescenta ao projeto de lei, que passa a vigorar nos seguintes termos: os subsídios dos integrantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, na graduação de cadetes, ficam fixados na forma do anexo 2 desta lei. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda modificativa número 3, deputado Cabo Bebeto. Projeto de lei número 157/19 passa a vigorar acrescido do artigo 1A. O artigo 1A. A Lei Estadual número 6.556 de 2004 passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º com a seguinte redação: o militar estadual que ingressar mediante concurso público no curso de formação de oficiais de bombeiro militar de polícia de Alagoas, bombeiro militar de Alagoas, ou curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, faz jus à percepção do subsídio do posto ou graduação que ocupava na instituição de origem durante o período do curso, admitindo-se a opção do interessado a qualquer tempo. Ou seja, ele vai preservar o salário que ele já tinha. Em votação, a emenda do deputado Cabo Bebeto. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, superamos o item 11 e voltamos para as discussões normais da pauta. Pois não? Vamos lá. Vamos para o item. Paramos no item 10, deputado Bruno. Vamos lá? Vamos discutir a lei do deputado Bruno Toledo. Dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do Estado de Alagoas. Em discussão? Para discutir, deputado Cabo Bebeto. Deputado Bruno Toledo, parabéns. Eu não pude observar ainda esse projeto, mas, de repente, se Vossa Excelência puder também completar que a PRF e a APF, nos crimes da jurisdição estadual, que a gente também possa utilizar, porque há também, nessas forças policiais, apreensões. De repente, o agente penitenciário também, pode haver situação em que essas forças atuem e a gente pode também utilizar esse armamento para favorecer a segurança pública. Então, parabenizar a vossa iniciativa e fazer só esse alerta, que de repente dá tempo de corrigir ainda, deputado Bruno, e a gente aproveitar isso aí, viu? Mas parabéns. Ainda em discussão? Encerro a discussão. Item 11, já superamos, aprovamos o projeto. Agora vamos para o item 2, discussão do projeto de lei número 212/2019, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Institui o programa Jovem Aprendiz de Alagoas no âmbito da administração pública direta e indireta, autárquica,
institui o programa Jovem Aprendiz de Alagoas no âmbito da administração pública, direta e indireta, autárquica e fundacional do Estado de Alagoas, É o programa Jovem Aprendiz. Em discussão. Encerro a discussão. Item 13. Discussão do projeto de lei número 213/2019, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação no âmbito da administração pública estadual, direta, indireta, autárquica e fundacional. Em discussão? Encerra a discussão. Item 14. Discussão do projeto de lei número 214/2019, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Altera a lei estadual número 5.671, de 1 de fevereiro de 1995. Em discussão? Encerra a discussão. Item 15. Projeto de lei número 223/2019, de origem governamental, dispõe sobre a criação da bonificação por resultados no âmbito da Secretaria do Estado de Educação de Alagoas e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Item 16. Projeto de lei número 241/2019, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Em discussão? Encerra a discussão. Item 17. Projeto de lei número 242/2019, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Concede benefício de ICMS para os profissionais de segurança pública no Estado de Alagoas adquirirem armas de fogo. Em discussão? Encerro a discussão. Superada a nossa ordem do dia. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, faculto a palavra a quem queira fazer uso. Não havendo oradores inscritos em que nem queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária, segunda-feira, horário regimental. Encerro a presente e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.